Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Estamos mais uma vez, como eu sempre digo, unicamente pela graça e misericórdia. Mais uma vez aqui, no amanhecer deste primeiro dia da semana, ou de mais um primeiro dia da semana. Que possamos valorizar, como também sempre digo, essa misericórdia, essa graça concedida, fazendo escolhas, e agora mais do que nunca, né? Com esse estudo, fazendo escolhas e confirme, né, as nossas decisões. Por quê? Porque tudo está sendo anotado nos livros do céu. Vamos orar para dar continuidade, lembrando que vamos seguir do parágrafo 19, só que a gente vai voltar só um pouquinho no 18 para dar mais sentido ao 19, ok? E aí a gente vai parando, comentando, sem pressa. Quem já fez esse estudo também, quiser comentar, como sempre, né? Está aberto aí para todo mundo. Vamos orar então. Santo e eterno, maravilhoso, nós te agradecemos, Pai, por esta oportunidade. Nós estamos unidos no mesmo propósito de conhecer, de entender, de ter nossos olhos abertos para o tempo em que nós estamos vivendo, de entender a necessidade de conhecer o movimento do Santuário do Céu, onde nesse período, desde 22 de outubro de 1844, tem acontecido o juízo investigativo. Nós já entendemos a necessidade, o porquê desse juízo. Por isso, continua falando conosco, falando ao nosso coração, nos mostrando a necessidade do verdadeiro arrependimento, a necessidade do preparo, da mortificação do eu, de quebrantar o orgulho de Laodiceia e de como teus filhos, como criança também, estar aberto a ouvir as verdades reveladas nesse tempo. O tempo de juízo, como diz a primeira mensagem angélica, como diz 1 Pedro 4,17, o juízo começa pela casa de Deus. Por isso, nós que um dia professamos aceitar o teu filho, queremos confirmar isso através deste momento, através dessa oração, e aceitamos o sangue dele derramado na cruz como sangue expiatório pelos nossos pecados. Entendemos o que acontecia no santuário da terra, entendemos o que está acontecendo no santuário do céu. Por isso que é importante conhecer, para entender que o santuário do céu está sendo purificado. Nós te agradecemos por esse entendimento, por abrir os nossos olhos. Mas continuamos pedindo, clamando que no decorrer desse estudo de hoje também nossos olhos sejam abertos, que possamos entender, enxergar, aceitar, viver e ensinar a outros. Por isso, nosso desejo do coração é que nas oportunidades que tivermos possamos falar sim desse período tão necessário, tão urgente de tomar decisões, de nos posicionarmos. Obrigada, Pai Santo, por essa oportunidade. Nos apresentamos diante de Ti, através do nosso representante, Teu Filho, que neste momento está como nosso advogado, como nosso mediador, sumo sacerdote, intercedendo por nós. E é através do sacrifício dele que nos apresentamos a Ti. E aumente nossa fé diariamente. E possamos entender que necessitamos de uma fé pura, firmada na rocha, na palavra. Visita cada um aqui presente, cada família representada, os enfermos, as famílias enlutadas, as pessoas pelas quais estamos orando. E todos nós permitamos ao agir do Teu Santo Espírito, que é quem nos guia a toda a verdade e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Te agradecemos por mais essa oportunidade, por mais essa folha em branco que hoje está sendo colocada
diante dos anjos, e tudo que nós vamos falar, fazer, pensar, o desejo do nosso coração, tudo está sendo anotado, registrado, e será levado em conta no dia do juízo. Misericórdia. Nos transforma o nosso caráter, e queremos ser semelhantes a Ti. Em nome do Teu Filho, nosso Salvador, pedimos perdão por todos os nossos pecados, e acreditamos na purificação dos mesmos através do sacrifício dele, do Messias. E é em nome dele que pedimos e agradecemos. Amém? Vamos lá, então. Quem está com o livro na mão e enumerou, vamos para o parágrafo 18, para dar continuidade. E aí a gente vai comentando novamente. Quem quiser também fazer, só é seguir aí, abrir o microfone, levantar a mão e comentar. A obra do juízo investigativo e extinção dos pecados deve efetuar-se antes do segundo advento do Senhor. Visto que os mortos são julgados pelas coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam cancelados antes de concluído o juízo em que seu caso deve ser investigado. Mas o apóstolo Pedro declara expressamente que os pecados dos crentes serão apagados quando vierem os tempos do refrigério pela presença do Senhor e ele enviar a Jesus Cristo. Atos 3, 19 e 20. Quando se encerrar o juízo de investigação, Cristo virá, e seu galardão estará com ele, para dar a cada um segundo for a sua obra. No culto típico, o sumo sacerdote, havendo feito expiação por Israel, saía e abençoava a congregação. Assim, Cristo, no final de sua obra de mediador, aparecerá sem pecado para a salvação, Hebreus 9, 28, a fim de abençoar com a vida eterna seu povo que o espera. Opa! É interessante aqui a gente parar e observar, como eu sempre digo, a importância de estudar, de compreender, de conhecer o que acontecia no santuário da terra, para entender o que está acontecendo e o que vai acontecer, né, até a finalização, até Cristo voltar no santuário do céu. E aqui é bem claro, né, que ele, lá, o sumo sacerdote, representado ali por Abraão, por Arão, né, no momento em que ele saía, após o dia da expiação, que ele saía dali para abençoar o povo, mas que povo era esse? O povo que estava preparado, que passava o dia em oração, jejum e humilhação diante do Senhor, que passava o dia em reverência. Então, se hoje estamos vivendo um período de juízo, ok? Atípico, então, é o momento exatamente onde nós temos que viver da mesma forma que vivia esse povo lá no passado, no dia do juízo, no dia da expiação. E depois desse dia, aqueles que pediam perdão, que estavam ali contrito com o momento, eles fizeram abençoados com uma nova oportunidade, né? E ao mesmo tempo que está acontecendo no céu, esse dia de expiação, o que acontece? Quando Cristo sair do santuário, que é agora representado ali, ele está representando como sacerdote, ele vai sair para abençoar o seu povo. Só que agora com uma grande diferença, com a vida eterna. Uma oportunidade de arrependimento, como acontecia, né? Mas agora com a vida eterna. E é bom lembrar também que aqui no parágrafo diz assim, ó, assim Cristo, no encerramento de sua obra como mediador, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o aguardam para a salvação. É importante entender isso quando você lê Hebreus 9, depois você lê aí com calma. Por que sem pecado? E Cristo tinha pecado? Não. Mas mostrando que ele agora aparece glorificado, ok? E é exatamente o que vai acontecer tanto com os vivos,
tanto com os mortos na primeira ressurreição. O corpo será glorificado. Então, não existe mais marca nem mancha de pecado nenhum. Okay? Então, é bom lembrar disso. Aí, agora, como é que Hebreus está aí falando, né? Que Cristo vem sem pecado e vai encontrar o povo pecando. É o que aquele comentário Desejar Todas as Nações fala. E para destruir o pecado, pela glória dele, pela santidade dele no seu retorno, o pecador também será destruído. Mas que pecador, se todos somos pecadores? O pecador que não se arrependeu, ok? Então, que isso fique claro para a gente entender e compreender mais. Mas vamos seguir. Parágrafo 19. Como o sacerdote, ao remover do santuário os pecados, confessava-os sobre a cabeça do bode emissário, semelhantemente Cristo porá todos esses pecados sobre Satanás, o originador e instigador do pecado. O bode emissário, levando os pecados de Israel, era enviado à terra solitária. Só lembrando, por isso, vou sempre estar repetindo, quando tiver harmonia com o que acontecia no santuário da terra, a gente vai estar sempre comentando isso. É importante conhecer. Se você ainda não conhece, busque estudar, conhecer, ler o Espírito de Profecia que fala sobre isso. Porque tem gente que até hoje não entende o que significa os dois bodes, a gente já estudou sobre isso, e não entende que esse bode emissário representa Satanás, o Azazel, né, o bode ali representa Satanás, que período? O período do milênio, onde ele vai estar sobre a circunstância de estar preso na terra, sem poder sair, aonde, ou melhor, nesse período, os salvos estarão no julgamento, entre aspas, né, confirmatório ou comprobatório, confirmativo, melhor dizendo. Então, tudo tem um significado. Nesse período, tá, do santuário da terra, tem reflexo no santuário do céu e também pós-santuário. Por quê? Porque esse período do deserto vai ser o milênio, onde Satanás vai estar na terra, sem quem tentar, sem quem mudar, né? Ou tentar no sentido geral, todas as áreas. Por quê? Porque todos estarão mortos. Tá bom? Então, não esqueçam disso. Vamos lá. Dessa forma, Levítico 16, 22, ele vai falar agora. Levítico 16, 22. De igual modo, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que induziu o povo de Deus a cometer, estará durante 1000 anos circunscrito à terra, que então se achará desolada, sem moradores, e ele sofrerá finalmente a pena completa do pecado nos fogos que destruirão todos os ímpios. Assim, o grande plano da redenção atingirá seu cumprimento na extirpação final do pecado e no livramento de todos os que estiverem dispostos a renunciar o mal. Pronto. Só lembrando aqui novamente, é importante, porque de repente alguém está assistindo e não vai compreender. Aqui está a prova, tá? E existem provas bíblicas também com várias citações, mas aqui dentro desse parágrafo está a prova que os ímpios, ou seja, os que não estarão salvos, não serão queimados eternamente nesse suposto inferno. Porque aqui é bem claro quando diz assim, ó, dessa forma, Satanás, levando a culpa de todos os pecados que fez o povo cometer, ficará confinado à terra durante 1000 anos. Então, a terra estará desolada sem habitantes e sofrerá ao final, observa agora, a total penalidade do pecado nos fogos que haverão de destruir todos os ímpios. Ok? Então, realmente, o fogo um dia vai destruir os ímpios, não essa narrativa de que os ímpios ficará queimando de eternidade a eternidade. Então, existe um sentido para isso profundo. Vamos seguir. Parágrafo 20. O tempo indicado para o juízo, o final dos 2.300 dias em 1844,
iniciou-se a obra de investigação e apagamento dos pecados. Todos os que já professaram o nome de Cristo serão submetidos àquele prescrutador escrutínio. Tanto os vivos como os mortos devem ser julgados pelas coisas escritas nos livros segundo as suas obras. Calma, vamos lá. No tempo determinado para o juízo. Nós entendemos com isso que o eterno é organizado, que o céu não como é que diz, não se move de qualquer jeito. Não, existe um tempo determinado para tudo. E esse tempo de juízo começou, como sabemos, segundo a Bíblia, segundo profecia, no dia 22 de outubro de 1844. Então, a partir deste dia, Cristo saiu do santuário, ou melhor, do lugar santo. O que tem no lugar santo? Mesa de pães, candelabro, altar de incenso, e foi exatamente para o lugar santíssimo, onde ali está o trono do Eterno, através da simbologia ali da Arca da Aliança, né? Onde dentro está guardada exatamente a lei, e ali começou o juízo. Começou por quem? Adão e Eva, e vem até os nossos dias. Aí vai falar, vai ter a história ali de todos os mortos que estão sendo julgados, ou que já foram. Ah, mas então quer dizer que o morto está no céu? Não. Através de tudo que está sendo escrito, o que foi escrito em relação aos mortos, tudo foi escrito nos livros. Que livros existem, segundo a Bíblia? 3 livros. O livro de registro de pecados, que não foram pedidos, não foram reconhecidos como pecado, nem pedido perdão, nem abandonado. O livro de memorial das boas obras, né, porque esse livro de pecado é das más obras, podemos dizer assim. O livro da memorial das boas obras e o livro da vida do Cordeiro. Então, levando em conta aqui, tanto vivos como os mortos devem ser julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Okay? Então, tudo está sendo anotado e será levado em conta no dia do juízo, contra ou a nosso favor. Ah, mas Deus não sabe de todas as coisas? Sabe. Ele é onisciente, ele já sabe quem vai salvar, quem vai se perder. Mas, como eu já falei anteriormente, os anjos não sabem, ok? Então, para uma, entre aspas, que não é necessário, porque ele, como soberano, não precisa de se justificar, mas diante da coisa ser tão transparente, ele tem agora, ou melhor, o céu agora está passando por esse momento de juízo, e nós aqui temos que ter consciência disso, da seriedade disso. Para quê? Para que os anjos não tenham dúvidas do caráter dos salvos. Por quê? Porque o mal não se levantará a segunda vez, como diz a palavra. Então, tudo isso será necessário, é necessário, para quê? Para que a eternidade seja uma eternidade de paz, sem risco de acontecer novamente. Por isso, a importância de ter o nosso caráter transformado. Então, todos os que um dia professaram o nome de Cristo devem passar por esse minucioso escrutínio, ou seja, cada coisinha, cada detalhe, cada revelação, como já vimos, até os propósitos do coração serão revelados, serão trazidos à tona. Por quê? Porque o cristão, ele pode ter uma boa conduta, mas de trás de sua boa conduta existem más intenções. Por isso que o cristão tem que ter o caráter transformado. Ah, mas a gente vai ser salvo pela graça e não pelas obras. É verdade. A salvação é pela graça, mas a verdadeira graça, ela transforma e me faz fazer ou ter no meu dia a dia boas obras. Mas que boas obras são essas? É só de dar um prato de comida, uma cesta básica, e visitar doente, cuidar de viúva? Também. Mas principalmente, primeiro, lembra? Os mandamentos são divididos em 2 etapas. Primeiro, amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo com Então, não adianta fazer bem, ter uma boa conduta, ser um bom cristão,
visivelmente falando, viver forma de piedade, mas não fazendo ou não cumprindo o amor a Deus sobre todas as coisas. Então, por isso é importante entender o que está acontecendo no céu agora, né? Qual a importância desses livros e outra, esses mesmos livros serão usados para que os salvos, os santos, tenham acesso, para que também fique claro para eles porque fulano foi salvo ou se salvou e cicrano não, tá? Traz aí o livro de fulano, mostra aqui, ó, é assim, assim, foi assim, assim, assim. Ah, entendi, para que não tenha dúvida, ok? Então, que fique claro isso. Vamos para o parágrafo 25. Pecados que não houve arrependimento e que não foram Caso, abandonados, não serão ó, perdoados nem apagados dos livros de registro, mas ali permanecerão para testificar contra o pecador no dia de Deus. preciso parar aqui de novo. Pecados dos quais não houve arrependimento e abandono. Por isso que eu falei anteontem, acho que foi anteontem, que esse novo evangelho que tem sido pregado, inclusive nos nossos púlpitos, esses pregadores, eles não estudam a palavra. Eles não leem, não estudam, não acreditam, enfim, no testemunho de Jesus, que é o Espírito de Profecia. Tá? Pecados dos quais não houve arrependimento e abandono não serão perdoados, nem serão riscados dos livros de registro, mas neles permanecerão para testemunhar contra o pecador no dia de Deus. Você entende aí como a coisa é séria? Então, é por isso que devemos ter um caráter transformado. O que eu amava, não amo mais. O que eu falava, não falo mais. O que eu vestia, o que eu comia, o que eu assistia, o que eu via. E tudo isso, todo o contexto da vida, né, todas as áreas, melhor dizendo, da vida, tem que estar dentro desse contexto. Então, entendam, aqui está escrito. Tá? Então, é preciso arrependimento, sim. O que Provérbio diz? Eu acho que é o 3,19. Aquele que confessa e deixa, ou seja, abandono, esses serão perdoados. Mas os que não foram, não serão perdoados e estarão escritos no livro como prova, ok? Como prova. Vamos seguir. Ele pode ter cometido más ações à luz do dia ou nas trevas da noite. Elas, porém, estavam patentes e manifestas àquele com quem temos de nos haver. Anjos de Deus testemunharam cada pecado, registrando-os nos relatórios infalíveis. O pecado Anjos. pode ser escondido, negado, encoberto ao pai, mãe, esposa, filhos e companheiros. Ninguém, a não ser os seus autores culpados, poderá alimentar a mínima suspeita da falta. Ela, Olha, porém, jaz descoberta perante os seres celestiais. As trevas da noite mais escura, os segredos de todas as artes enganadoras, não são suficientes para velar do conhecimento do Eterno um pensamento que seja. Deus tem um relatório exato de toda a conta injusta e de todo o negócio desonesto. isso aqui também é muito sério. Os anjos de Deus testemunharam cada pecado e gravaram nos infalíveis registros. Ou seja, o que está escrito não será apagado. Por isso que ontem eu falei, hoje é mais um dia, mais uma oportunidade de recebermos uma folha em branco e o anjo vai escrever, né? Ai, esqueci a palavra que eu uso agora. O anjo vai escrever tudo, tudo, tudo. Esqueci a palavra que eu queria usar agora. Mas o que acontece? E aí diz, né? Que o pecado pode ter sido oculto ou revelado, ou todo mundo viu, ou ninguém viu, mas para Deus ele é claro, ele é revelado. Por isso que vai ser registrado para ser levado em conta. E aí diz aqui, o negrou da mais escura noite, o segredo de todas as artes enganadoras
não são suficientes para encobrir um só pensamento do conhecimento do Eterno. Ah, mas eu estou fazendo por isso que diz que os propósitos do coração serão revelados. Por quê? Porque, como já falei, eu posso fazer tudo legal, bonitinho, mas por fora, por dentro, no meu coração existe um interesse, existe um propósito que não é o propósito do céu. E aí é onde vai ser revelado tudo através do que está escrito. E aí segue dizendo: Deus tem um registro exato, fiel, íntegro de cada coisa. E aí diz: de cada conta injusta e de cada negócio desonesto. Aqui, para quem tem negócio, para quem vive no mundo de negócios, é algo também a se considerar. Ah, mas eu não tenho empresa. Mas você está tendo a condição de influenciar pessoas, ok? Com honestidade ou não, dentro do que você vive, do que você trabalha, do que você negocia. Então, cuidado, tudo está sendo anotado, ok? De cada negócio desonesto, entende? Em todos os sentidos da palavra, tá? Vamos lá. Não se deixe enganar pela aparência de piedade. Não comete erros em sua apreciação do caráter. Os homens podem ser enganados pelos que são de coração corrupto, mas Deus penetra todos os disfarces e lê a vida íntima. Quão solene é esta consideração! Dia após dia que passa para a eternidade, traz a sua enorme porção de relatos para os livros do céu. Palavras, uma vez faladas, e ações, uma vez praticadas, nunca mais se podem retirar. Os anjos têm registrado tanto as boas obras como as más. Nem o mais poderoso guerreiro pode revogar a relação dos acontecimentos de um único dia sequer. Nossos atos, palavras e mesmo nossos intuitos mais secretos, tudo tem o seu peso ao decidir se nosso destino para a felicidade ou para a desdita. Ainda que esquecidos por nós, darão o seu testemunho para justificar ou condenar. Eita, que coisa séria, hein? Que coisa séria. Dia após dia, passando para a eternidade, leva seu volume de registro para livros celestiais. Por isso que eu disse que passou, passou. Ah, se veio à mente alguma coisa, peça perdão, abandone. Por quê? Porque hoje é mais um dia de oportunidade. Por quê? Porque o que está escrito já está escrito. Não vai mudar. Agora, pode ser escrito de agora em diante para a diferença. Ok? Porque Deus vai te trazer a juízo toda a obra. E aí segue dizendo assim, ó, palavras uma vez ditas, atos uma vez praticados, não podem mais ser revogados. Os anjos registram tudo, tanto o bem quanto o mal. Nossos atos, nossas palavras e mesmo nossos motivos mais secretos, ou seja, aqueles que estão escondidos no coração, ok? Todos têm seu peso em decidir nosso destino para a felicidade ou para a desgraça. Embora esquecido por nós, darão seu testemunho para justificar ou para condenar. Por isso, as obras de obediência, as obras que estão em harmonia com o céu, farão a diferença, mas as que genuinamente, na integridade, na pureza de coração, são realizadas através do caráter transformado, porque só por boa aparência não vai ser levado em conta, tá? Não vai ser levado em conta como algo para poder libertar você da morte, porque é o salário do pecado, e o final. Tá? Parágrafo 23. Assim como os traços da fisionomia são reproduzidos com precisão infalível sobre a polida chapa fotográfica, assim o caráter é fielmente delineado nos livros do céu. Todavia,
quão pouca solicitude é experimentada com referência àquele registro que deve ser posto sob o olhar dos seres celestiais. Se pudesse correr o véu que separa o mundo visível do invisível, e os filhos dos homens contemplasse um anjo registrando toda palavra e ação que eles deverão novamente encontrar no juízo, quantas palavras que diariamente se proferem ficariam sem ser faladas e quantas ações sem ser praticadas. É interessante pensar que aqui fala, né? Se o véu fosse afastado o véu que separa o mundo visível do invisível, e os filhos dos homens contemplassem o anjo registrando cada palavra e ato, quais devem ser encarados novamente no juízo. Quantas palavras são diariamente proferidas e quantos atos ficariam sem ser praticados? Aqui é interessante pensar que, tudo bem, o véu não foi, não será tirado agora, né, para a gente ver esse anjo. Mas nós temos conhecimento, agora mais do que nunca, né, de que isso está acontecendo, de que isso é uma realidade. Isso é bíblico. Então, a partir desse momento, se eu tenho agora consciência de que o anjo está anotando, ok? É onde agora eu tenho a oportunidade de fazer com que, eita, o anjo anotou isso aqui, está errado. Agora o anjo vai anotar o quê? Meu pedido de perdão, meu reconhecimento da falha, okay? A minha humilhação diante do Eterno através de uma oração e mostrar que a partir dali eu me arrependi, não vou fazer mais, e automaticamente o livro vai seguir agora uma história de que meu nome vai para o livro da vida. Tá? Mas se lá na frente, ainda enquanto a porta da graça está aberta, você faz novamente, não se arrepende, não abandona, entende? Aí já virou o quê? Uma iniquidade. Então, esse nome será apagado. Por isso, novamente, relembrando, tudo está sendo anotado. E será levado em conta. No juízo será examinado o uso feito de cada talento. Como empregamos nós o capital que nos foi oferecido pelo céu? Receberá o Senhor, à sua vinda, aquilo que é seu com juros? Empregamos nós as faculdades que nos foram confiadas nas mãos, no coração e no cérebro, para a glória de Deus e bênção do mundo? Como usamos nosso tempo, nossa pena, nossa voz, nosso dinheiro, nossa influência? Que fizemos por Cristo na pessoa dos pobres, aflitos, órfãos ou viúvas? Deus nos fez depositários de sua santa palavra. Que fizemos com a luz e verdade que se nos deram para tornar os homens sábios para a salvação? Nenhum valor existe na mera profissão de fé em Cristo. Unicamente o amor que se revela pelas obras é considerado genuíno. Contudo, é unicamente o amor que, à vista do céu, torna de valor qualquer ato. O que quer que seja feito por amor, seja embora pequenino na apreciação dos homens, é aceito e recompensado por Deus. Que lindo, né? Linda essa declaração. Então, Deus nos fez depositários de sua santa palavra e o que temos feito, olha isso, com a luz e a verdade que nos foram dadas para tornar os homens sábios para a salvação. Olha que grande responsabilidade. O que nós temos feito com o talento, com as faculdades manuais, físicas e intelectuais que nos foram confiadas para a glória de Deus e bênção do mundo? E responsabilidade. Como temos usado nosso tempo e talento, nossa voz, nossa pena, nosso dinheiro e influência. Percebe? Aí, quando falo aqui em dinheiro, eu lembro exatamente da devolução, não só o dinheiro, né, que a gente faz no dia a dia, mas, inclusive, da devolução dos dízimos e das ofertas. O que eu tenho feito? O que eu tenho propagado
incentivado com esse tipo. Isso é muito sério, entende? E será levado em conta. E dentro disso está o amor à vista do céu, torna qualquer valor, qualquer pequeno valor que seja, em grande e aceitável e recompensado por Deus. Então, lembre disso, medite sobre isso. Vamos para o parágrafo 25. Observa agora, tá? Abre o olho, olha só. O oculto egoísmo humano permanece manifesto nos livros do céu. Existe o relato de deveres não cumpridos para com os semelhantes, do esquecimento dos preceitos do Salvador. Ali verão quantas vezes foram cedidos a Satanás o tempo, o pensamento, a força, os quais pertenciam a Cristo. Eita, há um registro dos deveres não cumpridos. Entende? Olha só, as reivindicações de Salvador em relação ao semelhante. Ali, nesses registros, verão eles o quão frequentemente foram entregues a Satanás o tempo. O que eu estou fazendo com o meu tempo? O que eu estou ouvindo? O que eu estou falando? O que eu estou lendo? O que eu estou assistindo? Ó, o tempo, o pensamento, olha o que eu penso, e a força que pertenciam a Cristo. Agora observa a sequência. Triste é o relato que os anjos levam para o céu. Seres inteligentes, seguidores professos de Cristo, estão absortos na aquisição de posses mundanas ou do gozo de prazeres terrenos. Dinheiro, tempo e força são sacrificados na ostentação e condescendência próprias. Poucos, porém, são os momentos dedicados à prece, ao exame das Escrituras, à humilhação da alma e confissão do pecado. Aqui já vou parar de novo. Observa aqui, ó. Seres inteligentes, professos seguidores de Cristo, ou seja, aqui não está falando de qualquer um, ok? Professos seguidores de Cristo estão concentrados na aquisição de posses mundanas ou no gozo de prazeres terríveis. E aí segue dizendo: dinheiro, tempo e força são sacrificados em exibição e condescendência própria. Poucos, contudo, são os momentos dedicados à oração, à pesquisa das Escrituras, à humilhação de alma e confissão de pecados. Entende? Então, estão aqui envolvidos em tudo, fazendo de tudo, dedicando tempo a se alimentar, não espiritualmente, mas de coisas do mundo. Ah, então eu não posso mais ouvir um jornal, uma notícia? Pode, claro, as profecias estão se cumprindo, mas isso não deve ser. Lembra nos capítulos anteriores que disse que aqueles verdadeiramente convertidos, tudo na sua vida, o tema da sua vida é exatamente as coisas da eternidade? A gente leu isso no capítulo anterior, se eu não me engano. Tá? Então, é onde agora, o que está sendo escrito? O que eu estou fazendo com o meu tempo e talento? Porque aqui deixou claro que, infelizmente, dentro desse quadro, desses profetas, lembra? Professos seguidores de Cristo, pouco tempo há para quê? Para a leitura das Escrituras, exame, pesquisa, para a oração, para a humilhação e para a confissão do pecado. Aí é onde está os atos que vão condenar essas próprias pessoas. Misericórdia. Vamos para o parágrafo 26. Satanás concebe inumeráveis planos para nos ocupar a mente, para que ela se não detenha no próprio trabalho, como deveremos estar mais bem familiarizados. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um todo-poderoso mediador. Sabe que, para ele, tudo depende de desviar a mente de Jesus e de sua verdade. Opa, aí. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que revelam um sacrifício expiatório e um mediador todo-poderoso. O que é hoje que tem acontecido com a pregação do Evangelho, inclusive no nosso meio? Ninguém fala mais de santuário, não se pode, não deve. Por quê? Porque quando eu estudo e entendo e conheço o santuário, eu entendo o significado do sangue expiatório.
Eu entendo o significado que esse sangue revela ao ser aspergido dentro do lugar santíssimo. Eu entendo que ele ali tem um significado, ok? Da apresentação do sacrifício. Porém, se hoje eu não estudo, eu não entendo, eu não conheço. Primeiro, se eu não conheço da terra, eu não vou entender o que está acontecendo no céu. Ok? Então, Satanás, por ter ódio desse sangue expiatório, que vai libertar as pessoas do pecado, do poder do pecado, é o que vai literalmente salvar o salvo, tá? O que ele faz? Não vou desviar a mente, vou fazer com que esqueça, desviar a mente de Jesus, de sua verdade, que verdade que está escrito na palavra, ok? Então, diante desse, como vocês acho que perceberam na imagem anterior, ele ali, né, com a mão ali cheia de fiozinhos, maquinando e levando pessoas exatamente a perderem tempo, talento, recursos investidos da maneira errada. Mas lembre, tudo está sendo anotado nos livros dos céus. Vamos para o parágrafo 27. Os que desejam participar dos benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma interfira com seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. De novo, porque esse negócio agora é perfeccionismo, o povo agora, cuidado com esses grupos, observa aqui. Aqueles que pretendem usufruir os benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma interfira em seu dever de aperfeiçoar a santidade, o temor do Senhor, o temor de Deus. Então, observa que a santidade, a santificação é necessária, temer a Deus é necessário, que é temer a Deus, obedecer. Observa aí a harmonia. Então, a santificação está de acordo à obediência. Okay? Por isso que as obras são importantes, mas que obras de obediência em relação a Deus e ao próximo. Tá? Então, observa isso. Vamos seguir. Observa aí agora. As preciosas horas, em vez de serem entregues ao prazer, à ostentação ou ambição de ganho, devem ser dedicadas ao estudo da palavra da verdade com fervor e oração. O assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Isso aqui, olha só, o assunto do santuário e do juízo investigativo, investigativo, deveria ser claramente, ou deve ser claramente entendido pelo povo. E por que hoje nós não somos levados a entender? Porque Satanás assim o quer. Porque hoje não estudamos mais sobre o santuário. Não falamos mais que é chegada a hora do seu juízo e adorar aquele que fez o céu e a terra. Porque Satanás assim quer. Então, cabe a mim e a você que tem recebido essa luz diária, através do estudo da palavra, através do estudo desse momento, fazer esse trabalho. A nossa missão é essa, tá? Despertar as pessoas para que existe o santuário no céu e esse hoje está em tempo de juízo. Como diz Daniel, e o santuário será purificado. Ok? Não esqueçam disso. O assunto do santuário e do juízo investigativo deve ser claramente entendido por mim, por você, pelo povo de Deus. Vamos lá. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e obra de seu grande sumo sacerdote. Aliás, ser-lhes-á impossível exercerem a fé que é essencial neste tempo ou ocupar a posição que Deus lhes deseja confiar. Cada indivíduo tem uma alma a salvar ou perder. Cada qual tem um caso pendente no tribunal de Deus. Cada um há de defrontar face a face o grande juiz. Quão importante é, pois, que todos contemplem muitas vezes a cena solene em que o juiz se assentará e os livros se abrirão, e em que, juntamente com Daniel, cada pessoa deve estar na sua sorte no fim dos dias. Olha aí.
como O grande Daniel, conflito. O gra- calma, e agora, então observa, vamos lá. Então, se a gente observar, aqui foi bem claro, o assunto do santuário do juiz investigativo deveria ser claramente entendido pelo povo de Deus. Todos necessitam. Essa mensagem não é só para o adventista, é para todos necessitam, ok? Espera aí só um pouquinho. Como a gente tem um minutinho e hoje ainda estamos no primeiro dia da semana, né? Então tem mais um tempinho, a gente já vai adiantar aqui esses slides. Observa aqui, ó. Todos necessitam para si mesmos do conhecimento sobre a posição e a obra do seu grande sumo sacerdote. Agora, como eu vou conhecer essa obra se eu não conheço o santuário do céu? Se eu não sei o que o sumo sacerdote fazia? Entende? Então, é importante conhecer, sim. Se você ainda não conhece o suficiente, tem material já no canal sobre isso, sobre como viver o dia de expiação, que é o período que nós estamos vivendo. Existe um preparo necessário para esse tempo. Então, vamos para o slide, onde a gente vai ver pontos importantes desses parágrafos, só para reforçar, né, a memória aqui, tudo que a gente viu agora. Lá. Cristo voltará após concluir sua mediação. Ele já entendeu que ele aparecerá sem pecado para a salvação daqueles que o aguardam. Ou seja, a volta de Jesus acontece após o juízo. Por isso, Célia até falou isso ontem, precisamos estar prontos antes. Ok? Precisamos estar prontos antes. Não, vamos viver aí pecando, tá tudo certo, viva do jeito que você quer, que você um dia professou a Cristo, pronto. Quando ele voltar nas nuvens, não abrir e fechar de olhos, você vai ser glorificado e vai para a eternidade. Não vai. Isso não é bíblico. Tá? O preparo, ou seja, eu devo estar preparado antes. Por quê? Porque quando a chuva serôdia, ou seja, a plenitude do Espírito Santo, que vai transformar o caráter dos salvos acontecer, isso aí vai ser o selamento do caráter. Aí sim, porque se eu for esperar transformar caráter, quando Cristo aparecer nas nuvens, pode ter certeza, eu estarei fora da eternidade. Então, a minha necessidade de buscar, por isso que o testemunho fala assim, ó, esforcemos-nos para estar entre os 144 mil, tá? E assim ajudar outros a alcançar o céu. Então, a nossa maior necessidade é essa. Por quê? Porque quando Cristo aparecer nas nuvens, eu devo estar pronto, eu devo ter o caráter transformado, eu devo já estar vivendo uma vida de santificação. Ponto 2. Cristo dará a bênção eterna aos que o aguardam, para abençoar com a vida eterna seu povo que o espera. Para isso ele vai voltar. Esperar não é passivo, é viver em santidade ativa. E essa santidade deve ser refletida em todas as áreas da minha vida: comer, beber, andar, vestir, falar, assistir, ler, compartilhar. Ok? Satanás receberá a responsabilidade final pelo pecado. Já entendemos isso, ficou bem claro. O pecado terá um fim definitivo. Percebe? Definitivo. Ele vai ser destruído para sempre. Não vai existir pecado novamente. Tá? Então, por isso que existe agora não, por isso que sempre existiu no céu o relato dos livros, que vai ser levado em conta no dia do juízo. Tudo isso, vamos lá, 3 períodos de juízo. Juízo investigativo, que é o tempo que nós estamos vivendo, e, entre aspas, o eterno prestar conta aos anjos, os que vão ser resgatados para a eternidade. Juízo confirmativo ou comprobatório, ou seja, está confirmando que realmente quem foi salvo está lá e foi julgado antes, foi revelado a sua vida, seu caráter. Quem não foi também. E esses mesmos livros que os anjos estão usando hoje, ou examinando hoje, serão examinados pelos salvos, ok? Para não existir nenhuma poeira de dúvida.
depois do juízo executivo, é quando os ímpios terão o reflexo, o relato de sua vida, de todas as oportunidades que teve e negou. Isso ele se vê. Então, lembre que Deus, ele não é justo, ele é justiça em pessoa. Okay? Não é apenas Deus é justo, não, ele é a justiça em pessoa. Satanás ficará restrito durante o milênio. Isso aí também a gente entende quando conhece o santuário da terra, quando o sumo sacerdote saía, colocava a mão sobre o bode verdadeiro, ali falava todos os pecados do povo, e foi pedido perdão, arrependido, e automaticamente depois ele é levado para o deserto, etc. Então a gente entende que isso vai acontecer durante o milênio, ok? Então, entenda uma coisa. Ah, mas esse mundo está muito mal. Que graça tem mais viver nesse mundo? Né? Então, entenda, o mal tem prazo para acabar. Okay? Ele não será eterno. Por sinal, uma pessoa conversando a semana passada falou para mim que estava na casa de um parente, da irmã e tal, e aí conversando, essa pessoa falou assim, porque o eterno e tal, e falou uma frase, falou assim, o eterno. Aí ela disse que o sobrinho que estava sentado ao lado assim, do computador levantou, uma pessoa estudadíssima, faz mestrado, não sei o que, muito estudado nas coisas da Terra, tá? Chegou para ele e falou assim, ô tia, agora eu fiquei confusa. A senhora, quando fala o eterno, está falando o eterno bem ou mal? Eu tomei um choque, eu nunca tinha escutado isso, nem pensei que alguém pensaria assim. Ela disse que falou, o eterno é o Criador, porque o mal não é eterno, ele vai ser destruído, tá, tia? Tá. Ou seja, ele acredita que o mal nunca vai ser finalizado definitivamente. Por quê? Porque hoje existe a ideia de que existe o inferno, né? Queimando para sempre. Mas temos que entender, o mal tem prazo para acabar. Por isso o desespero dele, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Ok? Ponto 5. O pecado será totalmente destruído. Deus não tolerará o pecado eternamente. Ele já não tolera agora, inclusive, principalmente levar isto para a eternidade. Ok? Então, entenda isso. Vai haver um fogo onde todo ímpio, Satanás e seus anjos serão destruídos. Por quê? Porque o Eterno não tolera o pecado. E isso não vai acontecer, ele tolerar o pecado eternamente. Ponto 6. O juízo começou em 1844, a gente sabe aí, devido à profecia, aos acontecimentos que começou nessa época. Ou seja, o nosso advogado, sacerdote, agora entra no lugar santíssimo como sumo sacerdote. Ele ainda tem a função de sacerdote, que é interceder, ele tem a função de advogado, que é mediador, ok? Ele tem a função de defender, de orar, de interceder. Por isso ele está lá como sumo sacerdote, cumprindo, né, ou fazendo, tendo todas essas atividades, tá? Em prol da minha salvação. Vivemos no tempo mais solene da história. Eu estava assistindo um vídeo, vou assistindo novamente um vídeo com o pastor Conrad, e ele fala exatamente sobre isso. E nós estamos vivendo no tempo mais solene da história. Se o Eterno permitiu que a gente nascesse nesse tempo, não foi no tempo de Noé, nem no tempo de Abraão, nem no tempo dos apóstolos, foi hoje. Entenda que esse tempo é o mais solene, porque é tempo de juízo, é tempo onde existe uma missão para mim e para você, que é viver em santidade e testemunhar desse culto. É o tempo mais solene da história. Ponto 7. Todos que professaram a Cristo serão examinados. Ai, por quê? Só quem um dia disse que aceitou Cristo, se batizou, tomou uma decisão ao lado de Cristo vai ser examinado. Exatamente. Para mostrar e revelar através dos escritos se essa pessoa continua íntegro na sua decisão, porque professar Cristo, um dia se batizar, se ligar a uma denominação, não é o suficiente.
Tem que haver uma mudança de vida. Afinal, batismo significa o quê? Morte do velho homem para nascer em uma novidade de vida, em uma transformação, em uma... Eita, não demais a cabeça. Em uma novidade de vida, tá? Ou seja, uma mudança, né? Então, responsabilidade maior para quem conhece a verdade. A quem mais é dado, mais será cobrado. Por quê? Porque quem nunca aceitou, esse já foi julgado. Ele mesmo já se condenou. Entende? Então, para que examinar agora? Entenda, esse período de juízo investigativo. Para que anjo examinar quem já negou? Quem está lá com o livro, quem não tem no livro da vida o nome, né? Para que examinar quem está agora com o relatório só dos pecados, sem ter pedido perdão nem abandonado? Esse já está condenado. Mas aquele que um dia professou a Cristo vai ser examinado, por quê? Porque é importante conhecer o caráter, é importante entender os desígnios do coração, para que essa pessoa não seja levada para a eternidade com desejos errados, com orgulho. Por quê? Porque aí vai se repetir a história do pecado, já que a Bíblia diz que ele vai ser extinto definitivamente, não vai mais ocorrer pela segunda vez. Entende? Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente entende a necessidade desse período que nós estamos vivendo, que é o juízo investigativo. E, infelizmente, é uma mensagem onde não se prega mais dentro da instituição e piorou lá fora. Porque lá fora é a ideia, estou falando lá fora não o mundo, estou falando lá fora o mundo cristão. Por quê? Porque lá fora se prega, morreu, está na glória. Morreu, está na glória. Entende? Isso a gente tem que levar realmente em consideração. Por isso, compartilhem o estudo desse capítulo, que é necessário que alcance isso. Ponto 8. Pecado não abandonado permanece no registro. Tá? Então, isso aí também tem que entender que não basta confessar, tem que abandonar. E aí é nesse abandono que o nome permanece no livro da vida do Cordeiro. Porém, aquele pecado que não é abandonado, olha o risco. Cuidado com a narrativa de hoje. Viva, viva, é impossível. Cuidado. Tá? Muito sério. 9. Nada pode ser escondido de Deus, nenhum pensamento, nem aquela coisinha que está lá no fundo do coração. Eu vou fazer isso, e aí isso, vou ter essa vantagem, vou fazer, vou acontecer. Tudo. E hoje o importante é uma vida sincera, íntegra. É uma vida onde, sabendo que tudo está sendo anotado, vai ser revelado. Então, não viver uma vida de aparência religiosa, não viver uma vida de piedade, de aparente piedade, ou seja, uma aparência de obediência, mas negando o poder. E a gente já entendeu sobre isso. Por quê? Porque hoje, dentro da instituição, é pregado que é impossível vencer, que é impossível, etc, etc, como a gente bem sabe essa nova narrativa. Então, automaticamente, eu estou negando o poder. O poder de quê? De vencer as tentações, de vencer o pecado, de vencer o dia a dia. Cuidado. Tá? Deus julga com perfeita justiça, ele não comete erros em sua apreciação do caráter. Novamente, outra vez, de novo. Por quê? Por isso que vai ser tudo revelado e examinado. Para que não haja dúvida dos anjos que vêm com Cristo resgatar os que já são seus. Cada um que ele vem resgatar, que os anjos vêm resgatar, já vai estar consciente de que realmente essa pessoa foi íntegra, teve o caráter transformado. Esse está pronto e apto para viver conosco na eternidade. Devemos e podemos confiar totalmente no juízo, tá? Porque não é essa justiça humana. Cada dia está sendo registrado, mais uma vez, de novo. Hoje estamos recebendo uma folha em branco. O que vai ser escrito hoje? Quais são as decisões que eu vou tomar, as escolhas? Tá? Cada dia conta para a eternidade. Gente, cada dia conta para a eternidade. Cada dia escrito vai contar para a eternidade. E lembra que isso vai ficar registrado para a eternidade.
para a sua salvação ou para a sua condenação. Mas todos os dias estão sempre registrados. Nada pode ser apagado por esforço humano. Só Cristo pode resolver o problema do pecado. Eu aceito o sacrifício, eu entendo o peso do pecado, eu entendo que foi o meu pecado que crucificou Cristo. Agora eu aceito o sangue dele, o sacrifício, o sangue dele expiatório, como perdão pelos meus pecados. Aí sim o problema está resolvido. Mas se eu não aceito, se não tem arrependimento, se não tem abandono, aí realmente está complicado. Então, só Cristo pode resolver o meu e o seu problema. Okay? Nada pode ser pagado no nosso esforço humano. Isso é o que é viver em forma de piedade, negando o poder, que é por ele, com ele e através dele que eu consigo vencer. O caráter fielmente registrado, o caráter fielmente delineado nos livros do céu. E aqui e ali são escritos com caneta, com a pena que não apaga. Okay? Não é um lápis que você vai lá, passa por borracha e apaga nesse sentido. O caráter fielmente revelado, escrito, cada detalhe. Deus vê quem realmente somos. O que é que tem por detrás da minha intenção de fazer o bem, de estar fazendo isso aqui todo dia. Qual é a intenção? É para me aparecer, para ter milhões de seguidores, é para ganhar dinheiro no canal? Ou é para ser instrumento de salvação de pessoas? O que você tem feito no seu dia a dia? Quem realmente somos, Deus sabe. E vai ser revelado para o okay? Se víssemos o registro, viveríamos diferente. Entenda uma coisa. Nós não precisamos ver o registro acontecendo. Nós não precisamos enxergar que o anjo está anotando. Eita, peraí, tem um anjo aqui. Deixa eu falar para mim. Oi, peraí, que eu ia falar isso. Não, eu ia fazer. Gente, não precisa. Se eu tiver a consciência, olha, observa, se eu permitir que o Espírito do Senhor me convença do pecado, da justiça e do juízo, eu vou ter consciência diária de que o anjo está anotando tudo. Nós precisamos ter essa consciência. Ok? Por quê? Porque se eu tenho essa consciência, o que eu ia falar, eu já não falo. O que eu ia escrever, eu já não escrevo. O que eu ia vestir, o que eu ia assistir, o que eu ia comer, o que eu ia compartilhar, o que eu ia curtir. Eita, o anjo está anotando que eu estou gostando de ver isso aqui. Peraí. Não precisamos ver, basta apenas ter consciência. E aí, diferente. Seremos julgados pelo uso dos talentos. Opa, como eu estou usando meu tempo, dinheiro, influência? Eu estou influenciando pessoas para a vida eterna ou para a morte? Ou eu não faço influência nenhuma, sou neutra, eu sou neutra. A neutralidade já me coloca do lado errado. Tudo que temos é responsabilidade espiritual. Por quê? Porque como é que eu estou usando o tempo, o dinheiro e a influência? Tudo isso reflete uma responsabilidade espiritual. Apenas o amor torna as obras aceitáveis. Unicamente torna de valor qualquer ato. Motivação é mais importante que a ação. Por quê? Eu posso ter uma boa conduta, posso fazer as melhores ações, porém, por motivação errada. Okay? Por motivação errada, eu posso ter uma boa conduta. Então, o que é que está motivando eu fazer isso ou aquilo? É amor à salvação minha e das pessoas? E de pessoas? Ou não? O egoísmo oculto será revelado. Deus expõe intenções, não só ações. Já falou sobre isso. Okay? Satanás tenta distrair da preparação espiritual. Gente, o que é mais importante hoje, nesse dia? Porque a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não sabe nem se vai estar vivo daqui até de noite. O que é mais importante? Preparação espiritual. Começa como? O
confissão de pecado, com arrependimento e depois é uma vida de santificação. Começa com entendendo o preço, o valor, o alto preço da graça revelada através do sacrifício. Começa eu entendendo que o pecado foi que crucificou Cristo. Começa eu entendendo que o pecado fez com que Satanás e anjos foram expulsos do céu, e Adão e Eva foram expulsos do Éden. E se eu viver em pecado consciente, eu vou também. Eu estou correndo risco, porque quando a porta da graça está aberta, eu ainda tenho chance. Mas se eu continuar, eu estou correndo risco e serei tirado do livro, do nome do livro da vida. Distração é uma das maiores armas do inimigo hoje. A distração vem na TV, no celular, o que eu falo, o que eu como, o que eu visto, tudo isso. São armas do inimigo hoje para me distrair de quê? Do preparo espiritual. Lembrem-se que o testemunho é bem claro. E no relato bíblico, várias pessoas aí de fé, né, dentro da Bíblia, passaram a mesma coisa. Haverá um momento que todo apoio humano será retirado. Todo apoio humano. Vai ser só você e Deus. Porque hoje eu estou confiando no pastor, no colega de trabalho, no irmão da igreja, no marido, na mulher, nos filhos. Todo o apoio humano será tirado. Vai ser você e Deus. Agora é onde entra a necessidade da fé pura, da emuná pura, não de uma fé coletiva, não de uma fé superficial, mas uma fé firmada na rocha. E como é que eu consigo isso? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vai estudar. Mas eu não consigo. Bota o áudio. O YouTube tem a Bíblia toda, na versão que você quiser. Então, não existe desculpa. Entende? E até a desculpa que está anotada lá também será levada em conta no dia do juízo. Então, cuidado com as distrações. E essa distração não é só fora da igreja, né, da instituição, porque a igreja somos nós. É fora, ou melhor, é dentro também. Tá? Através dos louvores transformados, do louvor hoje só misericórdia, através de teatro, de música, da mensagem distorcida, né? O evangelho eterno deixou de ser eterno, está tudo misturado. Cuidado. Passou? Olha, meu filho, passando dos três. Houve. Peraí, que a gente já está finalizando. Agora foi. O estudo da palavra é essencial. Sem Bíblia não há preparo. Se você não estuda a Bíblia, se você não ouve a Bíblia, se você não examina, se você não busca, não vai estar preparado. Ponto. Será enganado por Satanás e vai receber a marca da besta. Nossa, como é que você diz uma coisa dessa? É claro. Satanás fará sinais e prodígios para, se possível, enganar até os eleitos. Que eleitos? Que não estudam, que não estão se preparando, que não dedicam tempo, que não se alimenta nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra. Não se alimenta da palavra, só do pão. Então, sem Bíblia, não tem preparo. É uma ilusão, entende? É uma religiosidade superficial. Mas eu já conheço, eu conheço desde pequeno. Não é isso, não é conhecer. Entende? É viver. Oração e arrependimento são indispensáveis. Com fervor e oração, confissão de pecado. Vida espiritual exige disciplina. Vida espiritual exige disciplina. Ok? Se eu estou numa empresa, tem a disciplina ali, tem como é que diz? Tem o preparo, tem todo um ritual que eu tenho que seguir para não ser despedido, não perder o emprego. A vida espiritual, preparo para a eternidade é do mesmo jeito, exige disciplina. O tema do santuário deve ser compreendido. Isso aqui me deixa tão triste que vocês não têm noção. Quando eu lembro de tudo que aconteceu, quando eu lembro que eu fui proibida de estudar sobre o santuário dentro da própria igreja, com 15 pessoas que estavam estudando, compreendendo. Né? E aí, depois, de uma hora para outra, por conta de algumas coisas que vocês já sabem, não pode mais, não. Deu um tempo nesse estudo aí do sábado, que a gente estudava sábado tarde. Tem já está aqui. Percebe?
Mas a Bíblia diz, o testemunho diz que o tema do santuário deve ser compreendido. Eu já falei até para a Soninha, não sei se falei para a Célia, eu já falei para cada uma vezes, que meu sonho é ter na avenida principal aqui da cidade, né? Uma área, uma sala, um local onde eu possa montar o santuário, fazer banner, fazer tudo ficar ali, sabe? No horário comercial, ali parada com livro, como é o nome? A grande controvérsia, para estar distribuindo folheto, porque as pessoas não conhecem sobre o santuário. Eu não estou falando só de pessoas da nossa instituição, eu estou falando de pessoas como um todo. Agora, imagine você ter no lugar principal, na avenida principal da cidade, uma área onde você passe. O que é aquilo? Deixa eu aprender, porque é aquilo que eu nunca vi. Nossa, é bênção demais. Meu sonho, meu sonho. Entende? Ter um lugar para mostrar o santuário. Por isso que eu comprei um na época para estudar, e aí, felizmente, foi proibida dentro da igreja. Cada pessoa tem um caso no tribunal celestial. A salvação é individual, lembre disso. Por isso que eu já falei, já estamos finalizando. A fé coletiva é perigosa. Tem gente que diz assim, mas e agora? Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar sozinha, vou ficar perdida no mundo? A fé coletiva é perigosa. Por quê? Porque a maioria está errada. Vocês viram um videozinho que eu botei ontem, de Rodrigo Silva, uma partezinha, um corte que tem, ele falando sobre apostasia. Quem não viu, depois vai lá no grupo e olha. Que palavra perfeita que ele falou. Então, a salvação é individual. Não pense que porque você está numa instituição ligado a pessoas, amigo de todos, aquela história de amigo de Deus e amigo de todos, que também é um grande engano, porque quem é amigo de Deus não é amigo de todos. Ok? Não é. Não é por quê? Porque quem ama o mundo, quem está dentro desse contexto real do mundo, entende? Vai agradar o mundo, aí inimigo de Deus. O que a Bíblia fala? Aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então, entenda, a salvação é individual, tá? Você vai ser julgado, você, individual. Mas é porque eu ficava lá, eu fazia, porque todo mundo fazia. Eu cantava junto, porque era o louvor que estava na época. A culpa é da igreja que botava, eu só ia assistir o culto, cuidado. A culpa é do pastor que pregava isso. Eu sabia que ele estava pregando, estava errado, mas tu estava lá dizendo amém. Entende? Então, tudo vai ser levado em conta. A salvação é individual, não é pacote, não. Eu vou ser salvo porque minha mulher, porque meu marido, porque meu filho, porque eles têm uma vida incrível. A minha não, mas na hora eu vou agarrar na saia, no pé, no sapato, na perna e vou junto. Não vai. É individual. Por isso, ore pela sua vida espiritual, ore pela vida do seu marido, esposa, filhos, etc. Entenda que é individual. Entenda que a justiça vai ser feita, literalmente, claramente revelada. Alguém escreveu aqui alguma coisa? Carmen. Na verdade, as pessoas só conhecem os poucos versículos bíblicos batidos, as histórias bíblicas batidas. Na grande maioria, as pessoas desconhecem a verdade. Pois é. Mas por quê? Porque, primeiro, porque não é bereano, porque não busca por si mesmo. E segundo, porque se acomoda, que é fácil me alimentar espiritualmente do que é dado para mim. Entende? Não, porque o pastor falou, ele é autoridade, o pregador falou, ele é autoridade, então o que ele falou está certo. E aí é onde mora o perigo. Salvação é individual, a fé deve ser pura, firmada no está escrito, não no assim diz o pastor, assim diz o padre, assim diz o padre. É no está escrito. Volte ao Marcos antigo. Procure o bom caminho, andai pelas veredas antigas e encontrará descanso para a vossa vida. Final, todos enfrentarão o juízo face a face. Que responsabilidade, imagina aí. Imagina aí, você encontrar face a face, ok? O juiz. Esse encontro é inevitável. Não pense que você vai se esconder, que você vai fugir, que você vai para trás de uma rocha, que você vai. É inevitável. E esse juízo, esse enfrentar face a face, já está acontecendo agora através do juízo investigativo, ok? Porque
porque a tua face, entre aspas, no sentido de registro, já está sendo revelada diante da Deus. O juízo é detalhado, justo e inevitável. O céu resiste tudo, ações, palavras e intenções do coração. Cristo é nossa única esperança no tribunal celestial. Eu tenho um amigo no tribunal celestial, ou eu tenho um conhecido de ouvir falar. Esse que é a única esperança no tribunal celestial, ele vai dizer ao Pai, Pai, esse aí eu conheço pelo nome. O nome dele está aqui gravado nas minhas mãos. Ou ele vai dizer, nunca ouvi falar. Tem 3 opções, só são 2. Que é onde nos dá responsabilidade. Que escolhas eu estou fazendo para a minha vida? Ah, mas eu ando em um caminho solitário. Meus filhos não querem saber. Estou dentro da mesma casa. Meu marido, minha mulher não quer saber. Eu vou sozinho. Quando eu falo em mudança de vida, em reavivamento, quando eu falo em reforma de alimentação, de ir para o campo, de não sei o que lá, ninguém quer, estou sozinha. Você pode estar sozinha na visão humana. Você nunca vai estar sozinho nem sozinha por mim. Porque esse Cristo que você tem como amigo, ele vai estar ao teu lado até o fim. Assim ele foi. Ok? Prepara, mais uma vez, Amós 4:12. Prepara, seu Israel, para encontrar-te com Deus. Hoje é tempo de vigiar pensamentos, ou seja, propósito e emoção. Usar bem e corretamente o tempo, abandonar o pecado e buscar santificação em profunda comunhão. Hebreus 12, verso 14. Viva a paz com os irmãos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E a santificação, de fato, só é possível com a comunhão, com a permissão de que o Espírito Santo nos ajude, nos guie a toda a verdade e nos convença com o pecado, a justiça. Se eu não permitir, tem forma de piedade, né? Então, que mais esse dia possamos ter essa consciência aqui, ó. O anjo está aqui do meu lado, anotando. Senta no sofá comigo, ele anota o que eu estou assistindo, o que eu estou vendo. Ele está aqui do meu ladinho, anotando o que eu estou escrevendo no Instagram, o que eu estou vendo no Instagram, nas redes sociais, o que eu estou escrevendo no WhatsApp. Se eu vivo, se eu tenho um contato com um cliente, a gente pergunta alguma coisa, peraí, eu vou mentir. Peraí, eu vou dizer para ele que eu tinha, mas acabou. Mas eu não tinha, porque essa semana eu não fiz os doces. Aí eu vou dizer, acabou, infelizmente, não tenho mais como lhe atender. Não, diga a verdade, essa semana eu não fiz, ou então não tenho, não precisa tentar. Quanto mais a gente coloca palavras tentando, sabe, arrumar a coisinha daquele jeitinho brasileiro, pior fica. Seja, real. Não fiz, não tenho, infelizmente. Então, que isso sirva, essa imagem final aí, sirva de para ser registrado na nossa memória. Devia até ter um banner, né, em cada casa, em cada canto da casa devia ter um banner, um quadro com a imagem dessa aí, ó. Eita, peraí, estou no telefone. Peraí. Eita, vou escrever. Eita, vou assistir. Eita. Entende? Já que o véu não foi revelado para nós, não foi tirado para que a gente possa ver, mas que a gente tenha consciência, tá bom? Então, essa é mais uma oportunidade que o Eterno está dando para a gente de uma folha limpa, onde o anjo vai escrever nossas escolhas de hoje, nossas palavras, nossas decisões. Se ninguém comentou nada até agora, minha pergunta é: alguém quer comentar alguma coisa ou fazer a oração final para a gente encerrar? E pela graça e misericórdia, amanhã a gente vai do parágrafo 28 ao 34 e aí a gente encerra esse capítulo, né? Aí vai para o resumão e as outras coisas. Alguém? Não? Então vamos orar. Santo e eterno, nós te agradecemos, Pai, por mais essa oportunidade de amor e misericórdia revelada a todos nós através desse estudo
através desse profundo, necessário, urgente estudo. É muita revelação. Nós estamos vendo claramente a importância de ter uma busca pelo Teu Santo Espírito para assim ter nosso caráter transformado. Porque não adianta viver religiosidade, viver em forma de piedade e negando o poder. Cada dia, Pai, essa citação de 1 Timóteo fica mais clara. Nós te agradecemos por mais essa chance de mudar a história da nossa vida, de mudar o que o anjo está escrevendo, de entender que mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando está sendo escrita. Agora a decisão é nossa, a decisão é minha. O que vai ser ou vai continuar sendo escrito no relatório da minha vida? E pela tua graça, misericórdia e poder do teu Santo Espírito, verdadeiramente aproveitemos mais essa chance para buscar a reforma geral, a reforma espiritual, a comunhão e intimidade contigo. E mais uma vez neste dia possamos andar contigo, como eu sempre digo, como Enoque andou, de ser íntegro na obediência, como foi Abraão, mesmo sem entender. Ele hoje é chamado pai da fé, porque ele obedeceu. E possamos construir nosso altar, nossa arca, individual e como família, como Noé fez. Possamos ser instrumentos vivos através do nosso testemunho de vida. Agradecemos o amor revelado, a paciência que tem conosco, a benignidade revelada através desses momentos, desse estudo e principalmente deste capítulo. Obrigada, Pai Santo. Se permitir, amanhã estaremos juntos para, mais uma vez, aprender e ter a oportunidade de graça e misericórdia. Em nome do teu Filho, nosso Salvador, agradecemos. Não vamos te pedir nesse momento nada, porque fomos preenchidos com essa revelação. Nós queremos apenas te agradecer. Agradecer pela certeza da salvação, pelo entendimento do tempo em que nós estamos vivendo e agradecer por mais essa oportunidade de transformar o que será escrito neste dia de agora em diante. Obrigada por tudo. Em nome do teu Filho. Te agradecemos. Amém. Amém. Bom dia, bom dia, bom dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E até amanhã. Daqui a pouco eu mando o link lá no grupo, no PDF.